Olá, amigos, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje, domingo, estamos começando mais uma semana e com a graça e a bênção de Deus será também uma semana de grandes realizações. Estamos começando muito bem com a Live Family, a Live da Família. Durante todos esses dias desta nova semana, estaremos juntos cada dia, trazendo um novo tema a respeito desta sagrada instituição que foi criada no Jardim do Éden. E eu quero, nesta manhã, já agradecer a presença do nosso convidado especial que está conosco. Seja muito bem-vindo, pastor Adeilton Ângelo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, pastor Joelson, mais uma vez pelo convite, e espero que Deus nos abençoe, como tem sempre feito. Amém, com certeza. Pastor Adeilton, por gentileza, para aqueles que não te conhecem ainda, pode se apresentar. Pastor Adeilton trabalha conosco aqui na Associação Mato Grossense. Fala um pouquinho, pastor, do trabalho que desenvolve, para que a gente possa estar, então, conhecendo um pouquinho, né, aqueles que não te conhecem ainda, um pouquinho mais sobre o trabalho que realiza. Muito bem, eu estou, desde o mês de dezembro, eu estou desenvolvendo o trabalho aqui na associação e cuido de duas áreas. Uma é a área de família, não é? Eu cuido da parte do departamento de família e também do departamento de ministerial. E eu também sou responsável por cuidar e servir aos pastores e às suas famílias. E é com muita alegria que posso, mais uma vez, estar aqui participando dessa live com o pastor Joelson. Já fizemos alguns dias atrás um outro tema e estamos aqui de novo. Com muito prazer. Muito bem. Pastor, e nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é a família que tem enfrentado grandes desafios, mas a família é uma instituição milenar, onde foi instituída pelo próprio Deus. Quando a gente vai aqui no livro de Gênesis, nós encontramos, logo no início, Gênesis, que quer dizer começo, né? Origem, em Gênesis capítulo 1, logo no início, a criação do homem e da mulher. Deus, ele diz, no capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E no verso 27 diz, então, que Deus, ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no verso 28 diz que Deus deu uma bênção para esse casal e falou, vocês vão ser fecundos, vão multiplicar, encher a terra, sujeitar e a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, depois de Deus criar o universo, ele preparou ali um lindo jardim, como nós sabemos, o Jardim do Éden, e colocou esse casal, criou o casal e colocou o casal em condições para viverem de maneira perfeita. Sim. Mas aí, sempre tem alguém que estraga a festa, né? Apareceu, então, como nós já sabemos, um ser que entrou na serpente, ali começou, então, um problema sério que dura até hoje, onde a família, ela foi atacada, né? E até hoje nós temos essa dificuldade. As famílias sendo grandemente desafiadas. Nossos amigos já estão chegando, quero dar bom dia para Sara Dourado, bom dia. Vocês podem compartilhar nosso link. Estamos começando a nossa Live Family, a live da família. Então, é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Como a família pode, nosso tema é família blindada, né? Como a nossa família pode estar blindada na presença de Deus contra as intempéries, os ataques do inimigo e ser vitoriosa. Desafio de permanecer casados, né? Hoje, casados para sempre é o nosso tema. Os conflitos que a família enfrenta, o desafio de educar os filhos, a educação financeira no lar. Enfim, são tantos os assuntos relevantes para nós conversarmos sobre a família. Eu gostaria, então, nesse momento, de fazermos uma oração. E, na sequência, então, pastor, já terá a oportunidade de compartilhar
sobre o tema dessa manhã. Vamos orar então? Pai querido, Deus e amor, te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que a família é o nosso maior tesouro nessa terra. Como acabamos de ver na tua palavra, ela foi uma das primeiras instituições a serem criadas. Abençoada por ti, Adão e Eva tinham tudo para ser felizes, mas o pecado entrou, um inimigo também atrapalhou, e sabemos que hoje as famílias ainda enfrentam grandes desafios. Mas o Senhor tem um plano e um propósito maior e melhor. Que nós compreendamos isso durante essa semana, a partir de hoje. Use o pastor Adeilton, abençoe as famílias que estão conectadas, que estarão assistindo posteriormente também esta live, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe, Deus te use poderosamente mais uma vez, com certeza vai ser uma bênção nesta manhã. Amém. Nós vamos então ouvir esse tema que foi preparado, então, para nós nesta manhã. Amém, amém. Mais uma vez eu reforço o agradecimento, o convite do pastor Joelson, e eu espero que sejamos realmente abençoados nesse momento aqui. Peço até permissão a todos para que eu possa compartilhar aqui uma tela com vocês e iremos fazer a reflexão deste dia, desta manhã. Pastor Joelson, conseguem me enxergar bem? Sim, nós dois estamos na tela compartilhada e o seu PowerPoint está perfeitamente colocado aqui. Casados para sempre, uma família aqui, linda, né? Formando um arco, dois filhos no meio. Que linda imagem aqui, né? Maravilha. Vamos fazer o teste? Passa aí para ver se a gente consegue passar o slide normalmente. Okay. Isso, pastor, deu certo. Pode voltar o slide anterior aí. Ok. Estamos nós dois na tela e a sua tela cheia, passando normalmente os slides. Está ok? Maravilha. Podemos já decolar. Ok. Muito bem. Deixe-me ver aqui só mais um detalhe. Ok. Muito bem. Meus irmãos, eu acredito que o pastor Joelson já fez uma boa introdução, apresentando para nós a importância de tratarmos do assunto do casamento do ponto de vista bíblico, e eu quero continuar nessa linha que ele apresentou, relembrando a todos nós que o casamento, ele é tão bíblico que nós o encontramos no início da Bíblia e o encontramos também no final da Bíblia. A cena de casamento nós o encontramos quando Deus estabelece-o na criação de todas as coisas, e também o encontramos no livro de Apocalipse, na sua simbologia, quando apresenta a noiva, que é a sua igreja, a igreja de Cristo, encontrando-se para o seu casamento eterno com o noivo, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em toda a Bíblia, nós encontramos fundamento suficiente para entendermos que o casamento é um projeto de Deus. E como todo projeto de Deus, meus queridos, todo projeto de Deus encontra uma contrapartida nos projetos de Satanás. Satanás não tem interesse nos projetos de Deus. Logo, Satanás não tem interesse de que o casamento, que é um projeto de Deus, seja um projeto duradouro. Mas nessa manhã nós vamos ver, para a honra e para a glória de Deus, que Deus será sempre aquele que irá buscar blindar os nossos casamentos. Eu gostei, pastor Joelson, do tema geral dessa semana, que é blindados, né? Família blindada. E a ideia do blindar é uma ideia que também transmite para nós uma guerra, uma batalha, não é? Onde nós somos blindados dos ataques de Satanás. E isso é muito importante. Esse assunto também se torna relevante pelo fato de nós termos cada vez mais no nosso país e no mundo também o número de separação e de divórcios aumentando. A média hoje no Brasil, a cada ano, é de 140 mil divórcios. Esse é um muito, número... né, pastor? É muito. Muito. Isso é um dado do IBGE, um dado bem atualizado, 140 mil pessoas. Além disso, como se não fosse o bastante,
O comportamento social em relação ao casamento tem se formatado de uma maneira muito, muito impactante para o que é ruim. Veja aqui na tela, ontem fazendo uma rápida pesquisa no site Extra, eu vi uma matéria, uma reportagem falando sobre uma festa de descasamento. Você já ouviu o pastor Joelson falar na festa de descasamento? Primeira vez que eu estou ouvindo isso, hein? Festa de descasamento. Festa de descasamento. A cada ano, essa festa ela tem se proliferado. Olha, em 2010, uma empresária chamada Meg Souza, ela realizou uma festa de descasamento no casamento dela, no divórcio dela. E ela montou uma empresa. Só que em 2015, ela fazia 9 festas por ano em 2010. Já começou fazendo, né? Só que em 2015, ela já tinha feito 70 festas de descasamento. Vejam os itens aqui, ó. São os itens do casamento ao reverso. Observe aqui, possivelmente na sua esquerda, a primeira imagem, o bolo dessa festa de descasamento, contendo 2 bonequinhos, um homem e uma mulher, o noivo e a noiva, só que indo em direções opostas. Observem os itens de baixo. Agora, atente bem para essa imagem da direita, no canto superior. Aqui você encontra 2 alianças e um caixão. Esse caixão representa a morte do casamento. Agora, veja algumas falas da Meg Souza, essa que praticamente cunhou esta festa aqui no nosso país. Ela diz assim, ó, a festa é para comemorar uma nova vida. Nem todo término precisa ser triste. Diz mais, foi um processo de libertação. Veja a palavra que se usa, um processo de libertação que me ajudou a superar o divórcio. A festa marcou uma data e eu entendi que tinha voltado a ser solteira. Eu, particularmente, quando li essas palavras, quando me deparei com essa matéria, eu fiquei impactado. E isso foi em 2015. Eu quero dizer para você que eu não consigo acreditar que a situação melhorou. Eu quero acreditar que a situação está bem pior. Festa, comemoração de descasamento. Veja aonde nós estamos, em que mundo estamos vivendo. Meu querido irmão, atente bem para um detalhe. Deus deseja que o seu casamento, você o leve até a eternidade. Deus quer preservar, Deus quer blindar o seu casamento. Deus quer que o meu casamento, o seu casamento, andem na contramão, na contracultura da realidade atual. Vamos em frente? Eu creio que Deus está conosco. Ontem também, fazendo uma rápida reflexão, eu pensando um pouquinho, por que tantos descasamentos? Por que a cada dia que se passa, as pessoas desacreditam mais na instituição estabelecida por Deus? Por quê? E algumas razões me vieram à mente e eu gostaria de expor para vocês. A primeira delas, você consegue enxergar aí na tela? Consegue, pastor Joelson? Tudo bem? Opa, tá tudo certo. Tá tudo ok. Bem. E primeiro item, egoísmo, né? Isso. O primeiro que eu gostaria de colocar é o egoísmo. Observe só, casamento não combina com egoísmo. Uma vez que nós casamos, nós não podemos mais nos dar ao luxo de querermos viver uma vida individualista, uma vida para nós. Com os seguintes pensamentos: se não atender minhas expectativas, eu não quero. Ou se atender, só quero se atender às minhas expectativas. Observe bem, claro que como ser humano, como indivíduo, no casamento, eu nunca vou perder a minha individualidade. Mas uma vez que eu me caso, eu preciso entender que o altruísmo, ele deve imperar. Ele deve assumir um papel protagonista muito mais intenso.
Veja que o egoísmo, ele expressa uma disfunção que se assemelha ao amor próprio. Há pessoas que são muito egoístas e que acreditam que, sendo egoístas, estão seguindo até um mandamento, que é o segundo grande mandamento que Jesus estabeleceu, que está em Mateus capítulo 22, versículo 39, quando dizem assim, quando Cristo disse assim, ame ao próximo como a você mesmo. Claro que quando Jesus diz ame o próximo como a você mesmo, ele está querendo equilibrar a ideia do amor. Eu não devo realmente amar o próximo mais do que a mim mesmo. Mas eu preciso entender também que eu preciso ter cuidado para que essa compreensão não beire o egoísmo. Querido irmão, pense nisso. Uma das principais razões dos descasamentos hoje em dia é o egoísmo. E Deus nos colocou no casamento para vivermos uma vida altruísta, pensando sempre no outro, pensando sempre no cônjuge, sem, obviamente, esquecer de si mesmo. Mas o casamento, ele combina, ele se harmoniza com o altruísmo e não com o egoísmo. O segundo ponto, que eu acredito que é um ponto forte, que tem causado muito descontentamento nos casamentos, a ponto de chegar aos descasamentos, é a baixa resiliência. Pastor, o que significa isso? Você já percebeu que hoje em dia, cada dia que se passa, as pessoas estão menos resilientes? O que é isso, pastor? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que nós temos de sofrermos determinadas situações e permanecermos firmes aonde estamos. Hoje, por qualquer razão que seja, alguns casais já pensam em se descasarem. Por qualquer razão que seja. E, obviamente, sempre com o olhar no egoísmo. Nós não podemos esquecer esse vírus terrível chamado egoísmo, que tem oxigenado também a questão da resiliência. Agora, quero trazer para você esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Esse texto é um antídoto contra a baixa resiliência. Sabe, querido, eu tenho hoje, no mês de 2020, eu fiz 15 anos de casado com a minha esposa. Eu posso dizer para vocês que, para a honra e para a glória de Deus, eu sou feliz com a minha esposa. Eu acredito que ela é feliz também comigo. Mas isso não significa dizer que nós nunca tenhamos tido problemas ou que nós não temos problemas. Nós temos. Nós somos muito diferentes. Aliás, o tema da diferença nós vamos tratar amanhã, certo? Nós vamos tratar amanhã. Agora, nós tivemos muitos problemas na nossa vida. Nós tivemos que nos esforçar muito para nos encaixar um no outro, porque nós somos de culturas diferentes, nós somos de realidades de vida diferentes, e isso trouxe para nós alguns problemas. Mas em Cristo, nós estamos firmes hoje. Então, peça a Deus, ore a Deus para que Ele aumente a sua capacidade de resiliência, porque sem resiliência, muitos casais estão chegando muito facilmente ao divórcio, à separação, ao descasamento, ok? O terceiro item que eu quero colocar para vocês aqui tem a ver com a intimidade sexual precoce, certo? No namoro, muitos avançaram o sinal, não é? E sobre a seguinte fala, se você me ama, deixe-me experimentar. Você sabe que a prática sexual precoce leva a sérias dificuldades no matrimônio. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não me interessa saber se você, antes de casar, antecipou os seus passos. O que me interessa dizer para você é o seguinte. Ainda que isso tenha acontecido antes do seu casamento, lembre-se que Deus, ele tem a capacidade de restaurar aquilo que nós perdemos. Claro que nós vamos precisar de um esforço muito maior,
se porventura isso foi uma realidade em nossa vida. Mas não desista. O seu casamento, entregue ele diariamente nas mãos de Deus, para que ele não seja interrompido por nada. E a quarta razão que eu gostaria de colocar aqui para você tem a ver com a banalização do sagrado. Nós estamos vivendo hoje numa cultura onde o sagrado, tudo que é sagrado, está sendo banalizado. E o casamento também. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, eu vou me casar e vamos tentar. Se não der certo, vida que segue. É óbvio que se não, o casamento não der certo, a vida segue. E nós não vamos morrer também porque o casamento não deu certo. A vida segue. Mas eu me preocupo com essa fala quando nas entrelinhas, a pessoa está expressando um outro pensamento. Muitas vezes ela está querendo dizer assim: nós vamos fazer um teste, sabe? Um teste. Se der certo, bem, se não, sabe? E casamento não é para fazermos testes. Casamento já foi testado por Deus. Casamento dá certo. Se não está dando certo, o problema não está com Deus. O problema está com quem? O problema pode estar comigo. Entende? O problema pode estar comigo. Ou, seguramente, o problema nunca está com aquele que projetou o casamento. O problema está com aqueles que estão usufruindo do casamento. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, você que acredita em Deus, você que acredita que o casamento foi uma instituição estabelecida por Deus, lembre-se, o Deus que estabeleceu o casamento tem o desejo que o seu casamento entre pelos portais da eternidade, a menos que a morte venha interrompê-lo. Ou um outro problema, como a traição, também venha interrompê-lo. E isso é bíblico, eu não preciso multiplicar palavras em relação a isso. Agora, para fechar esse raciocínio da banalização do sagrado, eu quero só convidar você a ler comigo rapidamente. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Jesus Cristo falando para nós sobre a realidade do fim, alguns sinais da volta dele. Ele diz aqui, no capítulo 24, versículos 27, 37 a 39, é dito assim para nós, ó. Atente bem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vocês sabem por que eu destaco esse ponto aqui, casavam-se e davam-se em casamento? Veja bem, esse casavam-se e davam-se em casamento, ele está dentro de um contexto que é colocado aqui, um contexto de um comportamento social ruim. Aí você pergunta, mas pastor, no final dos tempos, será errado casar-se e dar-se em casamentos? Não, não, não. Casar-se e dar-se em casamento em si não é o problema. A questão é que, essencialmente, nos últimos dias, o texto está transmitindo para nós, de acordo com alguns estudiosos também concordam com isso, e eu concordo melhor com eles, o que Jesus está querendo aqui transmitir para nós é que haverá uma banalização do casamento. E é isso que nós estamos vendo. Aliás, não foi isso que uma das evidências dessa nós vimos aqui logo na nossa introdução, em relação à festa do descasamento? Então, meu querido irmão, o casamento cristão, ele precisa ser regado de muito altruísmo, ele precisa ser regado de muita resiliência. Não é por qualquer besteira, por qualquer bobagem que nós devemos querer desistir. Ele precisa ser recheado de muita pureza sexual. Ele precisa também ser regado de muita consciência de que o casamento é algo sagrado, sagrado de Deus. Então pense
Pense eu cada vez mais, pense você também nisso. Eu quero partir aqui para a nossa conclusão, destacando para você aqui um conselho do Eterno. Aquele que é eterno e que nos ama de modo eterno, que estabeleceu o casamento para ter os seus efeitos eternos, ele traz uma orientação aqui para nós. Uma certa ocasião, o próprio Jesus, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, ainda no livro de Mateus, capítulo 19, Jesus Cristo dialogando com alguns dos fariseus. Jesus é indagado em relação ao divórcio. O contexto dessa conversa é iniciado aqui no capítulo 19, versículo 3, onde é dito o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando. Veja, jogaram uma cilada para ver se Jesus se constrangia com essa pergunta. Isso era típico dos fariseus. É lícito ao mandamento repudiar a sua esposa, a sua mulher, por qualquer motivo? Sabem por que os fariseus perguntaram isso? Porque na cultura religiosa judaica, olha que absurdo, um homem poderia repudiar a sua mulher, se separar da sua mulher, caso ela errasse no conteúdo, na quantidade de sal na comida que fosse colocada. Olha que absurdo. Uma outra razão, se ele acordasse, veja, se ele acordasse e se indispusesse com sua esposa, por esta razão, ele já tinha o direito. Veja que cultura machista terrível. E ele já tinha direito de repudiar a sua esposa. E aí fizeram essa pergunta a Jesus. Então Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Aqui, meu querido irmão, eu quero só lembrar a sua memória esclarecida que Jesus Cristo resgata a ideia do casamento na criação. O próprio Criador de todo o universo criou o casamento no contexto da criação. E Jesus aqui, como bom criacionista, ele relembra o casamento no contexto da criação e diz assim, ó: por esta causa deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Jesus apresenta dois princípios aqui no versículo 5. O princípio que possivelmente o pastor Joelson vai desenvolver ao longo da semana, o princípio da independência dos pais, agora tornando-se uma só carne, e o princípio da unidade. Amigo, casou, nesse contexto aqui, é uma pessoa só, uma só carne. Mas o texto que nos interessa para esse momento, de modo que já não haja mais dois, porém uma só carne. Portanto, agora veja, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui nós estamos diante de um mandamento. Nós estamos diante de uma ordem de Cristo. E essa ordem, obviamente, que não é uma imposição, porque Deus não usa desse expediente. Mas é uma ordem amorosa para mim, para você, para mim, para Carlinha, minha esposa. Sabe, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu entendo Cristo dizendo assim para mim: Adeilton, independente de todos os problemas que você passar, independente de todas as vezes que você se deparar com o egoísmo, independente de todas as vezes que você tiver o desejo, por causa da sua baixa resiliência, o desejo de se separar, independente das impurezas no contexto sexual que podem minar as suas forças, independente da banalização do contexto social que estamos vivendo, eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Eu escolhi essa esposa para você, não desista. Não entre, Adeilton, na vibe da sociedade pós-moderna, em que qualquer coisa é motivo de separação. Não, eu te dou uma ordem: não separe, Adeilton. A menos que haja algum
algo muito mais trágico do que o normal, você terá esse direito. Mas em situações normais, por favor, não se separe. Não se separe. Eu intencionalmente coloquei aqui como pano de fundo dessa tela uma imagem. Você consegue visualizar que imagem é essa? Essa é a imagem de Jesus no casamento de Caná da Galileia, onde nós encontramos no livro de João este relato. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E sabe em que contexto foi esse primeiro milagre que Jesus realizou? No contexto do casamento. Jesus começou sua série de milagres, realizando milagres no casamento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está seu casamento? Está batendo vontade de se separar? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Criador do casamento quer fazer um milagre no seu casamento e no meu casamento. Todo dia, todo dia, todo dia. Ele quer transformar a água, que nesse contexto aqui representa as mesmices, as coisas comuns. Ele quer transformar em coisas incomuns. Ele quer renovar o seu casamento. Eu creio que essa semana Deus vai falar tão profundamente ao seu coração e ao coração do seu esposo ou da sua esposa, que se porventura você está desanimado com o seu casamento, você vai repensar. Você vai encontrar ânimo. E você não vai desistir do seu casamento. E se um dia você pensar em desistir, você vai lembrar dessa semana que vai ser impactante na sua vida, porque Deus vai usar essa semana para falar poderosamente com você. Tá? Acredite nisso, creia nisso. Deus é contigo. Não desista. Não desista. Nós temos ao nosso lado o Eterno, que sabe transformar água em vinho. Deus abençoe sua vida. Pastor Joelson. Amém, obrigado, pastor Adeilton, que bênção. Estamos vivendo dias desafiadores, mas a graça e a misericórdia de Deus já estão disponíveis para nós. Amém. Agora, essa de descasamento, festa de descasamento, veja que a perversidade do coração humano, ela vai realmente aumentando conforme Jesus falou nos últimos dias, né? Não que o casamento em si seja mal, a verdade é que o coração do homem que é mal, né? E aquilo que é bom, o inimigo vai pervertendo. Mas nós temos vários amigos, já demos bom dia, né? Aqui, agradecer a presença aí dos nossos amigos que estão conosco, a Sara Denir, a Alice Marinês, Janaína, Kelly, Sandra Lopes, Maria Aparecida Rosa, Thelma Oliveira, Cirlei Gliber, Rita Avelino, Roseli, muita gente, né? Nosso amigo João Renato, pastor João Renato vai estar conosco aqui na terça-feira, trazendo um tema fantástico, a espiritualidade na família. Selma Dourado, Almir, Sebastião, Zé Lemâncio, Janete Souza Vieira, a irmã Nete, ela diz, olha, entrei pelo Face do meu filho, né? Tá aí, quem mais que está com a gente? É importante estar conectada, né? Temos também o nosso querido irmão aqui, Frank Siqueira, bom dia na presença de Deus. A Selma Dourado dizendo aí, glória a Deus, obrigado, pastor, né? Que bom. Irmão Gabriel Santana, também muito bem-vindo. Garcia Filho, querido irmão Garcia, né? Seja bem-vindo. Estava vendo aqui o seu comentário, saiu aqui da minha tela. Vamos ver onde que tá. Tá aqui, ó. Aqui o Garcia Filho aqui. Deus abençoe. Amado pastor Joelson, que bom, amém. Abraço a ti, né? Temos aqui também, creio que seja isso, Cilim Centeno, bom dia, ou Cilim Centeno, bom dia, né? Johnny Cauã, quem mais está aí com a gente? Márcio Grayson, muita gente, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar orando, temos já alguns pedidos de oração. Temos aqui, quero informar que nós temos aqui um grupo de intercessores. Nós temos o cenáculo de oração, que já acontece
por 2 anos na nossa igreja, né? E esse grupo de oração está presente aqui. Nós temos vários membros do grupo de oração aqui, a Selma Marinês, o Márcio Grayson, quem mais que eu lembro aqui? É muita gente, né? A Leonor, estou vendo alguns aqui, o Gabriel Santana, a Sandra Lopes, Sebastião, tem muita gente aqui que são intercessores. Então, eles estão anotando os seus pedidos de oração. Nós vamos estar, então, intercedendo durante toda essa semana pelas famílias, pelo seu pedido, né? Tá aqui, ó, a Selma até colocou, coloquem seus pedidos de oração, que estaremos orando. A Selma é uma das nossas intercessoras, né? Nós vamos orar também pela amiga da Selma, Carla, o pai dela faleceu ontem. Puxa, que pena, que dia triste deve estar sendo hoje para ela. Nós vamos estar... o Márcio também está colocando aqui, manda o seu pedido, nós vamos estar intercedendo no nosso cenáculo de oração, vamos estar orando por todos os pedidos, vamos orar também pelo pedido da irmã Sara, ela está pedindo oração pelos seus filhos, Francisco Anísio e André Felipe, né? E aqui uma palavra de gratidão da Kate Elaine, pastor. Amém, linda mensagem. Amém. Né? E a Sandra Lopes coloca, essa foi forte, né? Amém. Foi forte, sim, a mensagem da palavra de Deus sempre vem com poder na nossa vida, e o Senhor vai, com certeza, abençoar grandemente essa semana, né? Temos aqui também o Marinaldo Magalhães, nosso amigo Marinaldo, festa para descasamento, isso mostra o fim mesmo. É verdade, né, pastor? Verdade. Triste realidade, né? O inimigo está agindo de maneira muito poderosa, muito forte. E assim, eu poderia dizer que o fato de permanecermos casados já é uma grande investida nossa contra os projetos de Satanás, não é? Porque a nossa família unida, firme, o nosso casamento sólido ajudará muitas famílias a perceberem que o casamento vale a pena e que ele dá certo, e que é um projeto de Deus. A unidade, ela já é, na verdade, uma arma contra o descasamento. O casal tem que estar cada vez mais unidos no Senhor, né? Tá. A Cláudia Monge agradecendo também. E a Alice mandando aqui, orem pela Fabiana, filha da minha amiga Heloísa, está internada em São Paulo. Vamos orar pelos enfermos e vamos interceder de maneira especial. Vamos interceder pelas famílias, né, pelos filhos, por aqueles que estão clamando aí. Muita gente angustiada, porque tem filhos que estão afastados dos caminhos de Deus. E a mensagem que nós, como pastores, deixamos para você é que você não desista do seu casamento. Persevere. Não existe casamento que não tenha dificuldade, porque não tem casamento perfeito depois do pecado. Porém, existe casamento vitorioso. E para ter vitória, tem que ter luta. Então, só tem a vitória depois da luta. E essa luta é vencida com o Senhor, nosso Deus, como disse o pastor nesta manhã. Pastor, vamos interceder por esses pedidos, então? Vamos clamar ao Senhor, né? Apresentar na presença de Deus essas famílias. E assim a gente vai encerrar. Eu vou começar, pastor. Então, aí nós encerramos com a sua oração. Tá joia? Oremos então, intercedamos. Pai querido, Deus de amor, bendizemos o teu nome pelo dom, pelo presente que é a família. Sabemos que ela foi fortemente atacada no Jardim do Éden e sabemos também que ela continua sendo atacada pelo inimigo das nossas almas, inimigo das nossas famílias. Mas nós sabemos que em Jesus, nossa família é protegida, ela é blindada contra os ataques do mal. Pai, e se alguém, porventura, experimentou o divórcio, se alguém vive sozinho ou sozinha, não se sinta infeliz por isso. Nós sabemos que nesse mundo vamos enfrentar os dissabores, mas que o Senhor nos dê a alegria de viver na pureza, na presença do Senhor, quer seja solteiros, quer sejamos casados. E em especial, o tema desta manhã, Casados para Sempre, é o teu propósito, para que as famílias, os casais, estejam juntos até que a morte os separe. Por favor, Senhor, venha abençoar cada família, cada lar aqui representado.
Abençoe cada família que está nos assistindo, cada pessoa que está conectado conosco, os que estão solteiros e têm um desejo de arrumar um companheiro, uma companheira, que seja no Senhor, guiado, dirigido por Ti. Pai, colocamos em Tuas mãos também os enfermos, aqueles que estão lutando pela vida, aqueles que estão agora no hospital com a Covid-19, apresentamos a eles, Senhor, a Ti, suplicando que o Senhor visite, dê um toque restaurador. Todavia, seja feita a Tua vontade. Nosso desejo é cura, é milagre, é transformação. Mas o Senhor é soberano e sabe o que é melhor, e seus planos são maiores do que os nossos. Queremos também colocar em Tuas santas mãos os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos que trabalham para que essas pessoas, esses pacientes, tenham uma boa recuperação. Pedimos também uma bênção em favor da Tua igreja que está vivendo esse momento de pandemia. Fortaleça-nos, Senhor. Guia-nos na verdade. Abençoe também o pastor Adeilton, continue abençoando o seu ministério, sua família, a todos nós, na Tua presença. Que essa semana seja de bênçãos e estaremos todas essas manhãs aqui com a Tua graça e misericórdia, buscando a Tua direção e o Teu poder para termos esta vitória. Blinda, Senhor, a nossa família, que os santos anjos se acampem ao redor das famílias, em nome de Jesus. Amém. Senhor, continuando na Tua presença, através desse momento de oração, que todos esses pontos que o pastor Joelson colocou, todas essas necessidades expressas, elas continuem sendo ouvidas por Ti, Pai. Eu quero, Senhor, também suplicar a Ti, para que Tu nos concedas cada vez mais o Teu genuíno amor. Porque sabemos que quando nós amamos verdadeiramente, Amém. o outro encontra nesse processo, o outro encontra também a felicidade, assim como nós encontramos. E nós sabemos que a fonte desse amor, a fonte dessa felicidade, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos dá, Senhor, nos dá cada dia mais o desejo forte e ardente no nosso coração de desenvolvermos intimidade com Cristo. Que o nosso casamento seja firmado pela relação indissolúvel de 3 pessoas. Eu, minha esposa e o Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, que possamos levar para a eternidade o nosso casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Adeilton, foi uma bênção essa manhã, podemos estar juntos, louvado seja Deus, né? Obrigado a você que esteve conosco até agora, você que compartilhou esta live, você que está compartilhando. Nós estaremos juntos até o próximo domingo. Serão 8 temas, agora faltam 7. Amanhã o pastor Adeilton estará conosco e nos demais dias da semana teremos outros convidados especiais. Sentiu, né? Foi uma bênção hoje, amanhã vai ser dobrada. Então venha receber o seu maná a partir das 5h30, horário de Mato Grosso, e 6h30, horário de Brasília. Então, receba a bênção de Deus para a sua vida. Divulgue, viu? Divulgue essa semana em especial. Pastor Adeilton, amanhã estamos de volta. Tenho a alegria de ter você comigo aqui amanhã novamente. E prazer, Deus. Teremos mais um tema. Como que é o tema de amanhã? Nós vamos tratar das diferenças entre homens e mulheres. Esse é um tema muito importante, porque para a nossa convivência é interessante que nós nos conheçamos, né, entendamos quem somos e como devemos lidar conosco e uns com os outros a partir das diferenças. Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que Ele te proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Tenha um lindo dia, uma ótima semana e nós te vemos amanhã em nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe.